Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Desta vez vamos falar um pouquinho acerca da estrutura das moléculas, portanto vamos começar o tema 2 do nosso programa de Química da 11ª classe. Vamos primeiro aqui explicar que os átomos são os corpúsculos que dão origem às moléculas. Portanto, os átomos tendem a formar ligações entre si e, a partir daí, formar outros corpúsculos, dos quais temos as moléculas. Existem 3 tipos de ligações químicas que se estabelecem entre os átomos, que estão aí distinguidas. Portanto, temos a ligação covalente, que envolve partilha de eletrões e dá origem às moléculas. Temos a ligação iônica, que está presente nos compostos iônicos e envolve transferência de eletrões. E temos a ligação metálica, que, como o nome já indica, está presente nos metais. Portanto, isso é uma parte introdutória apenas. Nós vamos desenvolver esses temas daqui adiante. Vamos começar primeiro por falar de uma regra que vai nos ajudar a entender esses conceitos, a regra do octeto. Segundo essa regra, os átomos tendem a combinar-se para adquirirem cada um 8 eletrões de valência, de modo a ter uma configuração eletrônica idêntica às dos gases raros mais próximos e assim adquirirem a estabilidade. Ou, por outras palavras, a regra diz que os átomos tornam-se quimicamente estáveis se possuírem 8 eletrões na camada de valência. Aqui é importante salientar que aqueles átomos que têm apenas o primeiro nível de energia adquirem estabilidade com 2 eletrões, porque assim esse primeiro nível fica preenchido. É o caso, por exemplo, do hélio. Aqui acontece mesmo isso. Vamos também falar um pouquinho acerca da notação de Lewis. A notação de Lewis é uma representação que ajuda a compreender bastante o que se passa entre os átomos. Nela, nós vamos usar pontos ao redor dos símbolos para representar cada um dos eletrões de valência. Mas é importante ter em conta a distribuição eletrônica. Então, vocês podem ver ali o exemplo. Temos ali o caso do hidrogênio, que só tem um eletrão e por isso ao redor do símbolo tem apenas um ponto. Temos o caso do oxigênio, que tem 6 eletrões de valência assinalados a vermelho e por isso tem 6 pontos ao redor do símbolo. E temos também o caso do cloro, com 7 eletrões de valência e que corresponde a 7 pontos ao redor do símbolo. Portanto, ali temos então o que se chama notação de Lewis. Ligação covalente. A ligação covalente é um tipo de ligação química que envolve partilha de eletrões ou pares eletrônicos entre os átomos. Ou seja, não há átomos que perdem nem ganham. Eles associam os eletrões e partilham. Mas, normalmente, os eletrões partilhados são aqueles que antes estavam desemparelhados. Portanto, os átomos vão emparelhar os seus eletrões e partilhar entre si. Ela é característica dos elementos não metálicos ou semimetais e vamos ver aqui alguns exemplos. Temos o caso da molécula de hidrogênio, formada por 2 átomos deste elemento. Lembrando que cada um deles tem apenas um eletrão de valência, então vão associar esses eletrões e formar então a molécula de hidrogênio, conforme vocês podem ver a seguir. Então vem aí a representação. Em cada um dos símbolos há um ponto que representa os eletrões. Esses eletrões associam-se e formam um par de eletrões que passará a ser partilhado entre os 2 átomos. Este par de eletrões também pode ser representado por um traço, conforme vocês podem ver mais abaixo. Vamos ver mais aqui outro caso. Temos o caso da molécula de cloro. Cada um dos átomos de cloro tem 7 eletrões de valência, dos quais um está desemparelhado. Portanto, este eletrão desemparelhado do primeiro átomo junta-se ao eletrão desemparelhado do segundo átomo e passarão a ser partilhados entre os 2, formando assim uma ligação covalente. Temos também a molécula do cloreto de hidrogênio, ou seja, o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de cloro, cada um com um eletrão desemparelhado, e vão emparelhar e formar a ligação que vocês podem ver ali. Portanto, vamos aqui classificar também os eletrões de valência. Existem eletrões ligantes, são aqueles eletrões que estão envolvidos diretamente na ligação, ou, por outras palavras, eletrões que foram partilhados entre os átomos, e os eletrões não ligantes, que são aqueles eletrões que não foram envolvidos na ligação ou não foram compartilhados entre os átomos. Portanto, espero que tenham aprendido alguma coisa nesta aula e para exercitarem um pouquinho, eis aqui uma tarefa simples que vocês terão que usar o livro para respondê-la. Então, façam esse trabalho.
Qualquer dúvida, estamos no grupo do WhatsApp à vossa espera. Tchau, tchau. Fiquem bem. Até a próxima.